No vídeo de hoje nós vamos fazer uma massa de pizza de longa fermentação utilizando a farinha Anaconda Premium. E para esse processo eu vou utilizar o processo de autólise. Para acelerar o nosso processo, que a gente está com um tempo um pouquinho curto, eu vou aproveitar essa autólise e já vou diluir o fermento na própria autólise. Durante o processo de autólise eu já vou fazer isso, que seria uma fermentólise aí que a galera fala. Fica ligado aí, vai ser bem legal. Vem comigo. Vem comigo. Para essa receita nós vamos usar 1 kg de farinha Anaconda Premium, 650 gramas de água, um total de 65% de hidratação, 25 gramas de sal, 25 gramas de azeite, 1,5 gramas de fermento seco. Eu vou usar 1,5 gramas de fermento seco para quê? Porque eu quero acelerar um pouquinho esse processo da fermentação. Como eu vou ter 24 horas só de maturação, eu quero dar um upzinho aí para essa massa. Mas vai ficar legal, vai ser um processo bem legal. Mas fica ligado aí que eu tenho um esquema bom para você poder utilizar essa hidratação com esse tipo de farinha, que não é uma farinha forte. Eu vou ensinar para vocês direitinho aqui, detalhado o processo para vocês verem. Vamos lá. Agora nós vamos colocar nossa farinha aqui dentro do bowl da batedeira. Toda ela. Nós vamos abri-la. Que aqui tem 1 kg de farinha, né? Não vamos pesar, porque eu já dei uma verificada. Tem 1 kg 20 gramas aqui, 1020 gramas, né? É desprezível essas 20 gramas de farinha. Agora pode pôr aqui devagar. Isso. Tudo? Pode pôr tudo. Vai na fé. É uma farinha aqui que ela tem 10% de proteína. Ela é considerada uma farinha fraca, não uma farinha muito forte, mas nós vamos fazer um processo que para deixar ela bem... Vamos dar um up. Vamos dar uma turbinada nela. Pai, agora eu acho melhor você pôr. Porque... Não, agora o que nós vamos fazer aqui, ó? Tá vendo esse fermentinho aqui? Nós vamos dar só uma misturadinha nele, ó, que ele já tá bem diluído, ó. Só pra ele incorporar direitinho na água aqui, ó. Bem de leve, ó. Tá vendo? Enquanto você mistura, eu já vou pôr o gancho aqui, ó. Aqui tem 650 gramas de água. Eu não vou usar agora toda essa água. Eu vou usar uma parte. Não tem problema que o de fermento está diluído aqui. É zero estresse, não tem problema. Agora nós vamos usar aproximadamente uns 60% só de hidratação para fazer nossa autólise. Os outros 5 nós vamos colocar nessa farinha aqui, nessa massa, aos poucos. Como ela é uma farinha de baixo índice proteico, a gente vai hidratando essa massa bem aos poucos. Para quê? Para dar tempo da água ser absorvida pela massa, pela farinha, devagar, e a gente conseguir ir dosando essa hidratação até chegar aos 65% da nossa hidratação. Isso é uma dica muito boa, porque se você fizer isso, a tua massa, a tendência da tua farinha, obviamente, né? Se for uma farinha de qualidade, a tendência dela aguentar mais hidratação é bem maior, beleza? Então vamos lá, a gente vai ligar a nossa batedeira agora aqui, ó. Vamos começar a nossa água. Tá passando tudo. Uma caidinha só de leve. Você vai colocar um pouco mais de água. Aos pouquinhos, né, pai? Isso. Esse restantezinho aqui, ó, que é os 5% da hidratação, a gente vai pôr depois. E vamos misturar aqui a nossa água com a nossa farinha. Até ficar uma massa compacta, pra gente aí sim iniciar a nossa autólise. Agora a gente vai finalizar aqui o nosso processo de mistura da farinha com a água e o fermento. Nós vamos deixar essa massa agora descansando em geladeira. Vou mostrar para vocês como que ela tá. Ela tá pedindo um pouco mais de água, mas eu vou deixar para pôr essa água só no final da sova. Quer dizer, durante a sova, com a incorporação dos ingredientes. Olha como que ela tá vendo? Ela tá uma massa bem gostosinha. bem compacta, tá vendo? Ela tá uma massa bem, ó. Vou puxar para vocês verem aqui, ó. Ó, ela tá quebrando fácil, não tem elasticidade nenhuma, nada. Aí nós vamos deixar ela em autólise agora, durante 1 hora, e aí na volta vocês já vão ver a diferença dessa massa aqui. Mas tá ficou bem melhor do que a nossa, né, mãe? Ficou bem macia essa aqui, e aqui a nossa ficou bem grudenta. Então tá. Aqui, ó, desce, que o papai põe menos água também aqui. Agora a gente vai pôr ela na geladeira, vamos cobrir com papel filme aqui e vamos levar para ela 1 hora descansando em geladeira. Vai fazer furos? Não, essa não precisa fazer furo. Então, a gente corta aqui, ó. Agora vai pra geladeira. Vai ficar 1 hora na geladeira. Aí pra vocês vai ser rapidinho, mas daqui 1 hora a gente volta.
Vamos lá. Bom, agora a nossa massa ficou 1 hora em geladeira, ó. Ficou um pouquinho mais, acho que ficou 1h40, 1h40 não, Também? 1h30. Ai, aqui tá bem gostoso. Mas olha como ela já muda, tá vendo? Ó, tá vendo? Ela já ficou uma massa um pouquinho mais elástica. Beleza? Vamos Essa parte voltar tá aqui molhada. agora. Quando a gente vai voltar aqui ela no bowl, aqui a gente tem um restinho da água ainda, ó, que a gente vai completar isso aqui agora durante a sova. Lembrando que tá tudo gelado aqui, tá, gente? Se você estiver numa temperatura muito quente aí, é imprescindível que tudo esteja muito gelado. Aqui hoje a gente não tá numa temperatura tão quente, apesar que tá 25 graus aqui. E aqui tá tudo gelado. Eu gelei o gancho, o bowl, ele já estava dentro da... O bowl já estava dentro da geladeira com a massa, então, ó, vamos ver como tá a temperatura aqui da massa. A massa tá com 14,4 graus, tá vendo? A gente vai trabalhar com ela até uns 22 graus. Aí se passar um pouquinho não vai ter problema, mas normalmente é 22 graus que eu gosto de trabalhar com essa temperatura aí. Agora o que a gente vai fazer, ó? Vamos colocar a nossa água aos poucos aqui, ó. Pra ela estruturar de novo. Sempre de colher em colher, né? Aí quando ela estruturar, a gente põe mais água. Vou testar essa farinha aqui. Então, 4 minutos de sova. Tá 19 graus e meio aqui a temperatura. Agora o que eu vou fazer? Ó? Eu vou colocar todo o sal antes de incorporar todo o restante da água. Ó. Segura firme o potinho, não vai deixar cair. Pode virar. Isso. Mais água. Vamos ver a temperatura da nossa massa. 21,9. Lembrando que aqui já foi o sal, né? O que é legal você pôr o sal? Porque o sal ajuda a estruturar a massa também. Quando você vai fazer uma hidratação um pouquinho maior, o ideal é você colocar o sal junto com o restante da água que você está colocando, entendeu? Para ajudar. Tem mais um restantezinho aqui que agora a gente já vai incorporar de uma vez. Completando o nosso 65% de hidratação aqui nessa massa. A gente vai colocar o restante da água. Pode pôr, Lili. Vamos dar um tempinho e vamos começar a colocar o azeite bem aos poucos também. Por isso que a importância de estar tudo gelado, né, quando você for fazer esse processo aqui, tá? Bem importante. Vou começar a jogar o nosso azeite agora. O azeite também tá gelado, tá, gente? Gelei ele. Mais azeite. Todo o resto do azeite agora. A gente já finalizar a nossa sova. O azeite acabou de incorporar, a gente já vai tirar a nossa massa, deixar ela descansando meia hora em geladeira. Isso aí, perfeito. Deu 18 minutos de sova, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai tirar a nossa massa daqui. Tá certo. Como a nossa massa tá vendo? Agora o que nós vamos fazer? Como ela já tá... Ela tá com 24 graus, certinho, uma temperatura ok. Nós vamos tirar a massa daqui do bowl, pegando por baixo aqui, ó, desgrudando ela. Ó. Tá vendo? Ó. A gente fazendo isso aqui, ó, já vai facilitar a tirar ela daqui, ó. Tá vendo? Ela gruda mesmo, é isso aí. Não tem muito o que fazer, não. A gente vai vir aqui, ó. Fazer umas dobrinhas nela, deixar ela quanto a gente conseguir, ó, estruturada, pronto, já deu, ó, tá vendo? Não precisa de mais do que isso para esse primeiro descanso, não se preocupar muito em deixar ela bonitinha, assim, nada, a gente vai colocar ela na geladeira, esse primeiro descanso. Como tá 25 graus aqui, é legal a gente colocar ela na geladeira para baixar a temperatura dela e depois quando a gente tirar para fazer a dobra e porcionar ela tá numa temperatura legal, não vai ficar tão aquecida a massa. Beleza? Olha lá, vamos pôr na geladeira.
gente vai deixar meia hora na geladeira e depois a gente volta pra vocês verem. Bom, agora a gente deixou a nossa massa aqui 45 minutos, ela ficou em geladeira. Porque ela tinha esquentado um pouquinho além, eu deixei ela um pouquinho mais. Ó como que a nossa massa tá aqui agora, ó. Tá vendo? Praticamente pronta a massa já. Ó o ponto de vela aqui, ó. Só vou dar uma dobrinha nela aqui. Vou deixar mais meia hora e já vamos porcionar ela depois. Ficou uma massa bem bonita. Tirar ela daqui agora do bowl. E a gente já vai estruturar ela aqui. Tá vendo como ela... O descanso é imprescindível, ó. Tá vendo? Ó. Olha a elasticidade dessa massa aqui. Tá vendo? Ó. Que massa linda, tá vendo? Agora o que a gente vai fazer, ó? Vamos fazer umas dobrinhas nela aqui, ó. Já chega ela aqui, ó. Ajeita pra dentro. Prontinho, olha. Já tá pré-boleada a nossa massa. Vamos deixar ela aqui uma meia horinha. Aí na volta aqui a gente já vai porcionar elas. Segura aí que vai ser rapidinho pra vocês. Pronto. A gente vai ter que untar os potes. Ok. Quanto é? Quantas massas são? 5. Oh! Coloque 5 e 5. Coloque 5 potes e 5 tampas. E... ok, pode colocar em todos que eu já faço. Bom, agora nós vamos porcionar a nossa massa, que a nossa massa já tá ótima. Tá muito boa. Olha o cheiro ali, ó. Agora, ó, a gente pode ver aqui, ó. Vou puxar o ponto de véu aqui só pra vocês verem, ó. Nossa, tá muito boa. Tá vendo? Ó, tá bem legal a massa. Tá bem extensível, tá bem legal. Deu uma rasgada tá? Agora, mas ela tá boa. Tá vendo? Ó. Tá muito boa. Olha Isso o tanto aí. que estiquei. A gente vai bolear ela. Vamos porcionar. Vamos fazer panetos de 320 gramas. Vamos começar a bolear nossas massas, ó. Ó. Pequenas dobras. Ó. Vem estruturando ela. Ó. Ó. O que a gente vai fazer agora? Ó. Começar, ó. Com calma e tranquilidade, ó. Ó como ela fica bem lisinha, tá vendo? Ó. Fazendo a tensão da massa, ó, abraçando a massa aqui assim, ó, beliscando a massa literalmente assim, ó, tá vendo? Porque aqui, ó, ela já vai fechar embaixo automaticamente, ó, não precisa nem fechar embaixo, ó, tá vendo? Tá fechado. Coloca aqui, vai. Faz assim, ó, tá vendo? Não, deixa o papai te ensinar. Enfia a mão por baixo e gira, ó. Aperta e gira, ó. Tá grudando. Tá grudando porque você tá com a mão cheia de massa. Ó, também a mão do papai, ó, tá sem massa nenhuma, tá vendo? Tirando. Pronto, ó, prontinha a massa. Todas as massas prontas. Coloca em cima, papai, e eu passo. Papai, tá... A gente vai pôr um pouquinho de azeite em cima agora, de cada massa, de cada paneto aqui, para manter ele hidratado. Bem de leve, tá, filha? Assim? Isso. Sem apertar a massa. Assim, nessa velocidade, tá bom já? Tá bom. Agora estão prontos aqui os nossos panetos para fazermos as nossas pizzas. Vamos deixar eles aqui dobrando de tamanho, até dobrar de tamanho. Quando dobrar de tamanho, a gente vai levar para a geladeira. Como eu pus um pouquinho mais de fermento para a gente dar uma acelerada nesse processo, eu acredito que ela vai dobrar de tamanho rapidinho aqui, porque tá uma temperatura agora de 25 graus aqui. Eu acredito que em 2, 3 horas no máximo já esteja boa aqui, essas massas estejam boas para ir para a geladeira. Aí vão ficar na geladeira até o dia da gente fazer as massas, 4 horas antes da gente começar a abrir as nossas pizzas, né? 4, 5 horas antes, né? Dependendo da nossa temperatura ambiente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí com a farinha Anaconda Premium. Foi uma farinha que deu um resultado bem legal. A gente já tinha feito anteriormente,
muito lá atrás, logo no começo do canal, eu acho. Mas decidimos fazer de novo agora. Ficou bem melhor a nossa pizza, né? A nossa massa, na verdade. Fizemos com uma hidratação maior, ela aguentou super bem. Uma hidratação de 65%, né? Com a técnica correta, a técnica certinha. A massa aguentou legal. Curtam aí, compartilhem, né? O nosso conteúdo. E qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem no direct aí. E sigam a nossa página também, o perfil no Instagram, @pizzapara2 com 2S também, que é muito importante também vocês estarem acompanhando a gente por lá. Beleza? Que lá tem muita novidade sempre. Muito obrigado. Até o Próximo vídeo. Isso aí. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.